1 Timóteo 1, 12 a 17. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de John Newton. John Newton foi o autor, mas uma das músicas mais conhecidas do mundo e mais gravadas, que é a música Amazing Grace. Maravilhosa graça, incrível graça. A vida do John Newton foi uma vida marcada por muita instabilidade. Ele cresceu então, se tornou um adolescente, um jovem revoltado, rebelde, blasfemador da palavra. A mãe dele ensinava John Newton. Era uma mulher muito crente, muito fiel, muito cristã. Século XVIII, começa o trabalho dessa marinha mercante, era traficando escravos. Dizem os dados que só para a América Central e América do Norte, 100 mil escravos foram traficados. Pessoas foram traficadas como escravos. Dessas 100 mil, a porcentagem de morte nos navios ingleses nesse trajeto era de 15%. Mais de 15 mil pessoas morreram nos porões em condições subhumanas, em condições terríveis. E ele se tornou capitão de navio negreiro. E John Newton, então, ele começa a traficar, então, escravos também. E passou por momentos terríveis na vida dele. Várias situações de quase morte, John Newton. E com todo esse processo, quando ele era capitão, uma vez, no porão do navio, precisava ter silêncio. Eles oprimiam os escravos para que não se manifestassem. E uma vez, numa dessas viagens, ele ouviu uma melodia. John Newton ouve essa melodia e escreve no seu diário Amazing Grace. Ele não compõe a música ali porque ele não era ainda transformado pelo Evangelho. Mas John Newton se torna transformado pela graça de Jesus. Ele ouve mensagens de John Wesley contra a escravidão. E quando John Newton se converte ao Senhor, ele muda de vida. Ele passa a ser um defensor da abolição da escravatura. Se torna um pastor. Larga a marinha mercante, se torna um pastor na luta pela abolição da escravatura.
no Inário do Cantai Todos os Povos, o nosso inário, traz uma nota deste hino. E diz que este hino autobiográfico de John Newton, que era comerciante de escravos antes de aceitar a Cristo. A lápide do seu túmulo leva o epitáfio que o próprio Newton escreveu, que diz assim: John Newton, outrora infiel e libertino, comerciante de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, restaurado, perdoado e designado a pregar o Evangelho, que em tempos anteriores trabalhou para destruir. Paulo, apóstolo Paulo e John Newton poderiam disputar quem são os piores pecadores. Paulo diz aqui: eu sou o primeiro, eu sou o pior. Ele conta um pouco, um retrato da sua história. Blasfemo, perseguidor do Evangelho. Quem é o pior? Eu acho que nós também podemos entrar nesta disputa, porque nós éramos pessoas condenadas, abandonados por causa do nosso pecado, distantes, separados da graça e da misericórdia de Deus. Mas um dia, irmãos e irmãs, eu acho que essa também foi a sua história, porque essa foi a minha. Um dia eu encontrei a misericórdia, assim como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Um dia eu encontrei, eu não valo coisa nenhuma, eu não presto nada, mas um dia a graça do Senhor me alcançou. E Ele transformou a minha vida, aleluia. A graça do Senhor transformou a minha vida. Isso é tremendo. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu sou apóstolo agora por causa da graça maravilhosa de Deus na minha vida, Timóteo. Eu sou apóstolo, escolhido pelo Senhor, um privilégio inaudito, maravilhoso, sublime, porque a graça do Senhor me alcançou. Por isso que eu posso te dar orientações pastorais para você nesse tempo. A graça, ela nos alcançou.